Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde a todos. Tarde de clássico, o Brasileirão está de volta, né? 10 dias depois aí da pausa para a data FIFA. Campeonato Brasileiro está de volta e o Rapidinho do R-City volta com um grande clássico. Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro hoje às 8 horas da noite. Clássico para ninguém colocar defeito. Mas antes de mais nada, vamos agradecer aqui os nossos parceiros, né? O nosso parceiro, aliás, a Loja do Capita. Acesse aqui, ó, www.lojadocapita.com.br ou no WhatsApp DDD 11 964 17 7470. Artigos esportivos, camisetas de times de todo mundo, principalmente do Brasil, mas tem de times de todos os continentes aí, tem do Planeta Bola de maneira geral. E qualquer compra lá na Loja do Capita, 20% de desconto. Coloque o cupom RCIT e tenha 20% de desconto. Não vai perder a oportunidade, né? E falando de Corinthians e Santos, olha essas peitas aí do Corinthians, do Santos, linda também, essas camisetas brancas, sem patrocínio, eu acho maravilhosas e tem lá na Loja do Capita. Entre em contato pelo site ou pelo WhatsApp, que você pode adquirir essa camisa, essa retrô do Corinthians, dos anos de glória, nos anos 90, e essa do Santos listrada também, muito bonita. Então, tem opção para todo mundo. Se você torce para outro time, quer presentear algum amigo, tem lá todas as opções, todos os times aí do futebol brasileiro, futebol internacional, tem lá na Loja do Capita, tá bom? Acesse o site www.lojadocapita.com.br ou entre em contato lá no WhatsApp no 11 964 17 7470. Presentão aqui do R-City, ó, 20% de desconto, só acessar o cupom R-City, além das camisetas, calção de futebol, agasalhos, chuteiras, enfim, tudo de artigos esportivos é na Loja do Capita. E outro pedido, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, dê essa força aí para o trabalho do R-City, muito importante o apoio de vocês, tá? Retomando, Santos e Corinthians se enfrentam às 8 lá na Vila Belmiro, e grande clássico com duas equipes que vivem uma situação bem delicada. É obrigação tanto de Santos, tanto para Corinthians vencer. Nenhuma equipe pode pensar em derrota, senão a situação complica demais. O Santos, por quê? O Santos ele não vence há 8 partidas. Se ele perder, ele não entra no Z4. Mas já são 8 jogos sem vitórias, são 5 empates e 3 derrotas. Tiveram protestos na Vila Belmiro no último final de semana. Então, uma derrota só piora, só aumenta a crise no Santos. E o Corinthians não vence há 3 partidas, são 2 derrotas e 1 empate. E o Corinthians está em 16º no campeonato. Se o Corinthians perder, ele pode entrar na zona de rebaixamento. Então, é uma questão ali de obrigação a vitória para o Corinthians. Então, dá para perceber a importância desse clássico tanto para Santos, tanto para Corinthians, uma panela de pressão nas duas equipes. O Corinthians tem 9 pontos e o Santos é o 13º com 13 pontos conquistados. E o Santos, por jogar em casa, obviamente tem a obrigação de pelo menos ter um bom rendimento, é óbvio, né? Depois dos protestos ainda ficou bem claro que em caso de derrota, em caso de uma má partida do Santos, a situação do Odair Hellmann pode ficar insustentável. E os dias de trabalho no Peixe, nesses 10 dias de trabalho, foram focados principalmente na parte ofensiva. Tudo indica que o Odair Hellmann vai manter o esquema tático no 4-3-3, mas o Santos vem desperdiçando muitas oportunidades de gols, tem partidas que chega muito pouco e quando chega não converte ali em gols. Então o Santos treinou principalmente as situações ofensivas. Uma boa notícia é que Soteldo voltou ontem, já treinou e será titular no clássico de hoje.
teve boas atuações pela seleção venezuelana nos amistosos e está de volta na equipe titular santista. O Camacho é desfalque, né? Ele não joga porque ele foi expulso na última rodada do Brasileirão e, obviamente, cumprirá a suspensão. Pelo lado do Corinthians, o Renato Augusto, o maestro corintiano, está de fora, está tratando de um edema na panturrilha, e o Bruno Mendes jogou ontem pela seleção uruguaia e não vai dar tempo de retornar, não terá nem condições de jogo. Murilo é uma dúvida, não sabemos se Murilo entrará em campo, tudo indica que não. O Murilo estava gripado durante a semana e ele tirou o dente do siso, né? Enfim, faz parte aí para todo ser humano. O zagueirão ele tirou o dente do siso e ele se recupera de uma pequena cirurgia. Então é uma dúvida para a partida. Pode estar entre os titulares, mas a maior probabilidade de não estar. O Yuri Alberto provavelmente ganhará uma oportunidade como titular. Foi banco na última partida do Corinthians contra o Cuiabá e tem grandes chances de ser o titular. E nessa temporada, Corinthians e Santos eles se enfrentaram em apenas uma oportunidade. Foi no início do ano, no mês de fevereiro, pelo Paulistão, e as equipes empataram por 2-2 na Vila Belmiro. Um bom jogo, jogo movimentado. O Santos marcou com Lucas Barbosa e Marcos Leonardo, enquanto o Corinthians marcou com Yuri Alberto e Roger Guedes. Yuri Alberto, né, fazendo valer a lei do ex. Pode ser que faça na partida de hoje. Provável Santos é com João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel. Gabriel Inocêncio, né, na lateral esquerda. Rodrigo Fernandes, Dodge, Lucas Lima. Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo compõem o trio ofensivo santista. E pelo lado do Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu. Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira. Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Corinthians modificado, principalmente pelas lesões do Renato Augusto, mas tem um Juan Oliveira, uma novidade no lugar do Renato Augusto, e 3 atacantes, né? Pode ser uma novidade no Corinthians. Guilherme Biro, né? Fazendo a ponta direita, já fez contra o Cuiabá e pode ter mais uma oportunidade. Vamos ver se realmente se confirma essas prováveis escalações. Então, uma partida, principalmente o Corinthians do meio para frente, uma equipe muito jovem, uma equipe bem modificada, e veremos se vai surtir efeito. Como eu disse no início do vídeo, uma situação bem complicada tanto para Corinthians, tanto para Santos. Em questão de pontos, para o Corinthians é muito pior. O Corinthians, em caso de derrota, pode entrar no Z4 e logo após um clássico, né, ir para a zona de rebaixamento. A pressão vai ficar gigantesca lá pelos lados do CT Joaquim Grava, para o lado do Luxemburgo. Então é um jogo crucial para o Corinthians e para o lado santista também pela sequência horrorosa, né? 8 partidas sem vitórias, mas o Santos ele não tem chances de entrar na zona de rebaixamento, pelo menos isso. Pode perder, pode chegar uma pressão muito grande lá na Vila Belmiro, mas o Santos pelo menos não entraria no Z4 nessa rodada. Então, eu entendo que a situação do Corinthians é bem pior, esse clássico acaba tendo uma pressão ainda maior para o Corinthians. E com jogadores jovens, será que essa molecada, principalmente Juan Oliveira, Guilherme Biro, o Caetano, será que eles vão aguentar essa pressão? É um jogo importante. Mas foram 10 dias de trabalho, tanto pelo lado do Santos, tanto pelo lado do Corinthians. É até um pouco difícil falar das duas equipes, porque faz tempo que não tem jogos, a gente não tem muitas imagens de treinamentos, a gente não sabe como foi a preparação, mas por jogar em casa, eu acho que o Santos tem um leve favoritismo contra o Corinthians. O Santos vem se impondo nas últimas partidas contra o Corinthians jogando na Vila, empatou no Paulista e jogou bem, estava muito mal no Paulista, mas contra o Corinthians conseguiu fazer uma boa partida. Ano passado venceu na Copa do Brasil, mesmo foi goleado, né, na primeira partida e o Corinthians acabou se classificando para a próxima fase, mas o Santos jogando na Vila impôs seu futebol. Aí podem falar que o Corinthians entrou de corpo mole, tudo bem, faz parte, mas o Corinthians acabou perdendo aquela partida. Então na Vila Belmiro o Santos vem se impondo contra o Corinthians.
por isso eu acho que o Santos tem um favoritismo um pouquinho maior. O trabalho do Odair Helma é um pouco mais longo, um pouco não, bem mais longo do que do próprio Luxemburgo, e esse trabalho mais longo pode ter feito a diferença, principalmente nesses 10 dias de trabalho, até porque os jogadores já sabem a metodologia do Odair Helma, e a do Luxemburgo eles ainda estão pegando a metodologia do experiente treinador corintiano. Óbvio que esses 10 dias foram importantes, mas pelo tempo de trabalho do Odair Helma, eu acho que ele conseguiu introduzir ainda mais conhecimento, introduzir a sua ideia de jogo para os seus jogadores. O Luxemburgo ele ainda está tentando achar um time ideal, e creio que na cabeça do Odair Helma ele já tem um esqueleto ali na sua cabeça desse time santista. Então, para mim, o Santos leva um pouquinho de vantagem e é o favorito para o confronto, mesmo sendo ali pouquíssima diferença ali nesse favoritismo. Para mim, é 52% de favoritismo para o Santos contra 48% do Corinthians. Então, é um jogo muito equilibrado. Tudo pode acontecer, mas a questão de jogar em casa, a questão do tempo maior de trabalho do Odair Helma, eu acho que faz toda a diferença. É um ataque mais entrosado, inclusive, do que o do próprio Corinthians, né? Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. É um ataque que é um bom ataque, inclusive, e são jogadores com mais qualidade, vivem um melhor momento do que os atacantes do Corinthians, exceto o Roger Guedes, mas eu acho que esse trio de ataque do Santos, ele joga mais bola do que o do próprio Corinthians. E o Corinthians não tem um jogador de criatividade no meio campo, que no caso seria o Renato Augusto, e o Santos tem o Lucas Lima, que vem fazendo boas partidas. Então, o Santos ele não perde tanto com os desfalques, e o Corinthians perde muito com os desfalques que tem. Tanto no setor defensivo com o Murilo, caso ele não jogue, e no setor de criação, Renato Augusto faz uma falta absurda. E para você, quem que é o favorito para esse clássico? Comente aqui, tá bom? Deixe sua opinião, curta nosso vídeo, tá bom? Para ajudar na divulgação. E se inscreva no canal se você é novo. Se inscreva, ative o sino das notificações. E se você é novo, também acesse aqui, ó, www.lojadocapita.com.br ou no WhatsApp DDD 11 964 17 7470. Qualquer compra lá de artigos esportivos na loja do Capita, digitando o cupom RCIT, esse cupom que está aqui em cima, você tem 20% de desconto, tá bom? Oportunidade aí imperdível para vocês. Grande abraço a todos, uma ótima quarta de muito futebol. Tamo junto!